Jeremias, capítulo 2, verso 13, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 2, verso 13. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13. Os irmãos que não têm a Bíblia em mãos, podem acompanhar aqui no telão, que o irmão Manuel já colocou. Diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. E a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Sentem dando glória, vamos esperar o que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações essa noite. Bom, nós estamos iniciando a campanha, como a irmã Rose falou, o pastor também frisou isso. Temos 5 sábados para nós meditarmos numas coisas que o Senhor quer tirar das nossas vidas, para que a gente, de fato, seja como Ele quer que a gente seja. Amém? Hoje a gente vai falar sobre frieza. O nosso tema da nossa campanha é derrotando gigantes. Frieza é um dos gigantes que tem influenciado diretamente a igreja do nosso século. É algo que não está longe de nós, ela está muito perto e ela é muito sutil. Bom, eu trouxe aqui uma breve explanação sobre o que é uma pessoa fria. Já ouviram falar aquele ditado assim: ele é frio e calculista, ou ela é fria e calculista? Frio. Uma pessoa fria, ela não tem emoção. Ela não tem empatia ou afeto pelas outras pessoas. Ela tem um distanciamento emocional. Ela não se emociona fácil. Ela tem desconfiança, ela é insensível em relação a outras pessoas ou ao outro, né? Isso pode ser algo que ela criou como um mecanismo de defesa. Vocês sabiam que tem pessoas frias porque sofreram tanto na vida que elas criaram uma capa como um mecanismo de defesa para se defender do outro. Isso é uma pessoa fria. Mas também pode ser autossuficiência. Alguém que se acha bom demais e, portanto, ele não precisa de outras pessoas. Então, uma pessoa fria, ela está dentro dessas características. Mas veja bem, nós estamos aqui essa noite para falarmos de frieza espiritual. O que é isso? Tem alguma coisa a ver com uma pessoa fria? Tem. Tem. Só que no âmbito espiritual. Então, a pessoa que está fria espiritualmente, ela tem a perda do entusiasmo. Aquele entusiasmo que ela tinha no início, quando aceitou Jesus, aquela coisa, perdeu a paixão por Jesus, essa. Perdeu. Ou está perdendo. Ela perdeu também a conexão com a fé dela. Às vezes, alguém chega com alguma conversa e ele já cai. Por quê? Porque ela se distanciou, perdeu a paixão e agora ela não sabe mais nem quem ela é. Ela também perde o fervor que ela tinha pela vida espiritual, pelas coisas espirituais. Aquelas coisas que a gente sente quando Deus fala, o nosso coração arde. Para essa não arde mais, não faz mais muito sentido. Ela também tem o distanciamento das outras pessoas. Irmãos, um fato, e é algo que acontece hoje na nossa atualidade, é que as pessoas não querem mais o contato com outras pessoas. Talvez porque se decepcionaram, está tudo certo. Não tem problema. Só que o fato dela se afastar de outras pessoas que amam o Senhor faz com que ela morra. Não sei se os irmãos lembram, mas eu trouxe aqui a mensagem na campanha das 7 igrejas, falando da igreja morta. E eu falei que o primeiro estágio da morte é frieza. O corpo fica frio. E aí depois vem os outros estágios, que eu não vou entrar aqui agora porque não é o nosso assunto. Mas a frieza no corpo é o primeiro estágio em que as pessoas estão caindo e não percebem. Por quê? Porque é sutil. E aí eu trouxe algumas causas que faz com que isso aconteça. Uma das coisas é: a alma está cheia de coisas que não é de Deus.
Alma, mas por que alma, irmã Dina, que você está falando? Vou explicar. A Bíblia diz lá em Coríntios que nós somos feito corpo, alma e espírito. Entendendo eu que o espírito é onde está a nossa ligação com o Pai, porque não sei se vocês lembram, mas lá no Éden o Senhor fez o homem com o barro e ele soprou em suas narinas. Não foi assim que está escrito na Bíblia? Quem crê na palavra sabe que foi assim, e nós sabemos que temos então uma fagulha do Senhor em nós. Soprou em nós o fôlego de vida. Espírito, é lá que está o nosso entendimento, é lá que está a nossa razão, é lá que tem tudo o que você precisa no âmbito mais elevado. Na alma está as emoções, está os sentimentos, e a alma é ela quem faz com que esse corpo tenha contato com este mundo, e ela vai se formando, que aí cria o seu caráter, sua personalidade, a alma. E o corpo é o que a alma usa para ter contato com isso. Vocês imaginam uma coisa? Eu ouvi uma frase, para mim faz muito sentido. Dizer que nós não somos um corpo que temos uma alma. O corpo, a Bíblia diz, que volta para o pó. Logo, nós somos uma alma que tem um corpo. Isso é impressionante, é só o Senhor que faz coisas perfeitas assim. A alma, ela tem janelas. Janelas. E através dessas janelas, que é ouvido, o olho, entra coisas nessa alma. Esse é o pulo do gato que o crente ainda não entendeu, que tem levado ele para outros caminhos que não é o Senhor. Enchendo a alma de coisas que não é de Deus. Lembra que eu falei que a palavra é viva e eficaz como uma espada penetrante? Lá diz que ela divide a alma do espírito. Nessa divisão, a alma, se ela está cheia de coisas desta terra, ela não consegue ter acesso. O Espírito de Deus que está em nós, o Espírito, não consegue falar conosco, porque a alma está cheia de coisas que não é de Deus. Cheia de coisas que não é de Deus. Que coisas são essas, irmã Dina? Ocupações e distrações excessivas. E a irmã falou bem aqui um versículo, Lucas capítulo 10, 40, eu coloquei aqui, eu disse glória a Deus, é o Senhor confirmando. Marta e Maria. Marta estava ocupadíssima, distraída demais. Jesus chega e a Maria senta logo, por quê? Porque a presença de Jesus é mais importante para Maria. Não é que não seja importante para Marta, era também. Mas Marta tinha a cabeça dela nas ocupações, nas coisas que ela fazia no dia a dia. Por quê? Porque ela era serva. E não quer dizer que Maria não fosse. Maria também era. Mas Maria dava para Jesus aquilo que ele merecia. Atenção. E aí ela mesmo diz lá, a irmã leu, disse assim, ó, ué, o senhor não está vendo que eu estou trabalhando aqui sozinha? Manda essa menina levantar e vir aqui me ajudar. Estou parafraseando. Mas foi isso exatamente que ela disse, não foi? Vem me ajudar. O senhor não está vendo que eu estou trabalhando sozinha? E Jesus falou assim, Marta, Marta. Quando o Senhor adverte alguém na Bíblia, ele fala 2 vezes o nome dela. Leia, você vai perceber. Toda vez que o Senhor fala 2 vezes o nome de alguém, ele está querendo chamar a atenção dela para alguma coisa muito importante. E ele fala para ela assim, olha, Maria escolheu a boa parte. Tu estás ocupada demais com muitas coisas. Você vê? Marta estava fazendo alguma coisa diferente, estranha, algo que Deus não pediu? Não. Pois imagina, irmão, você e irmãs, em casa, aí chega lá um visitante na sua casa, e ele leva lá um monte, que Jesus não estava sozinho não, gente, um monte. E aí você fica logo preocupado, meu Deus, o que esse povo vai comer? Está na hora do almoço, como é que não... Já comeram? Não, não comeram. Vai lá, você se preocupa. Só que Maria sabia que ouvir a voz de Jesus era melhor. Não é que o serviço não seja importante, irmãos, entenda.
O serviço é importante, o servir é importante, mas isso não tem que ocupar o lugar da voz de Jesus na sua e na minha vida. As ocupações e distrações excessivas te afastam. Outra coisa, a influência deste mundo. São coisas que têm afastado a igreja do Senhor. São coisas que têm levado o crente à frieza. Sabe por quê? Porque agora tudo é normal, tudo é comum. Tudo é comum, não é? Então, a Bíblia diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Jovens, observam quem está andando com vocês. Porque aquilo que mamãe e papai têm ensinado pode ser corrompido dependendo de quem você tem andado ou não. Isso serve para adulto também, não é só para jovem. Influência deste mundo. As preocupações com as coisas desta vida. Abre para mim, Emanuel, faz favor, Mateus capítulo 13, verso 22, para vocês verem o que acontece quando nós nos preocupamos demais com as coisas desta vida. E eu vou dizer que coisas da vida são essas. Mateus capítulo 13, verso 22, é uma explicação de uma parábola maravilhosa. Diz assim, ó: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Frieza. Se a palavra do Senhor entrou no nosso coração e não gerou fruto, a gente está frio. Frieza. Então a gente tem que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa família. Deus nos deu um trabalho, sim, glória a Deus, aleluia, né, pastor? Pronto, glória a Deus, aleluia, mas essa não é a tua preocupação maior, irmãos, em nome de Jesus. A Bíblia diz o seguinte, que enquanto o crente dorme, Deus já preparou o pão dele do dia. A Bíblia fala isso, então não é você quem está trazendo o pão de cada dia, é Jesus, é o Senhor. A preocupação não tem que ser maior do que Ele. Isso causa frieza e eu vou dizer por quê. Porque quando você se preocupa demais com essas coisas, alguma coisa vai ficar faltando para você fazer. E geralmente é Deus que nós deixamos de lado. Nós não oramos, nós não lemos a Bíblia nós não jejuamos, nós não fazemos nada para o Senhor. Apenas dizemos, Senhor, muito obrigada por esse dia. Foi embora. A irmã falou que isso no começo. Tem falado com o Senhor? Frieza espiritual. Quando você se preocupa demais com as coisas dessa vida, você fica frio e não tem fruto. Outra coisa. Esse é pesado, irmãos, esse é pesado. Pecado de estimação. Esse é forte. O pecado de estimação é aquele que você fez, você não consegue esquecer. E o diabo fica te martirizando. Você não consegue esquecer. Ele é o teu acusador. O Senhor é o teu perdoador. Ele não te acusa. Jesus não te acusa. Mas o diabo sim. E aí você cometeu pecado, você não confessou e o diabo está usando aquilo contra você. Pecado de estimação. Outro pecado de estimação. Às vezes eu conto uma mentirinha de vez em quando. Né? Só que isso vira uma coisa tão forte em você que você não consegue viver sem fazer isso. Qualquer coisa você mente. Já imaginou isso? É um pecado de estimação. Eu já ouvi uma frase de alguém dizer assim, o que fulano fala não se escreve. Meu Deus, isso é terrível. Porque o Filho de Deus precisa ser confiável. O Filho de Deus precisa ser aquele que Jesus disse, a sua palavra é sim, sim, não, não, acabou. Você não tem nem que prometer, eu estou falando a verdade, eu juro, porque, lá pelo céu. Não jure. A sua palavra é sim, sim, não, não. Pronto. Porque a Bíblia diz assim, se passar disso é de procedência maligna. Jesus falou isso. Aí, todas essas coisas faz o quê? Afasta você da comunhão com Jesus. E quando você se afasta com a comunhão de Jesus, você automaticamente vai morrer.
Sabe por quê? Porque Ele é a vida. Jesus é a vida. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós não tivermos todas essas coisas na nossa vida, nós nos afastamos de Jesus. Estamos frios, não entendemos a sua palavra, não gera fruto. Mas tem algo ainda pior. Tem, irmã Dina, pior do que frieza? Tem. Abre para mim Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. Irmãos, esse é mais terrível do que a frieza. Porque que pode ser que quem esteja frio vai ficando morno e fica quente. Mas esse que Apocalipse vai dizer: olha, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras, pelo menos frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é pior. Mas pior do que ser frio, irmã Dina? Sim. E você vai entender por quê. Quem está morno, ou ele já foi quente e ele está com todas essas características lá e ele está esfriando, ou ele está num patamar tão alto que ele já não busca mais a Deus para nada. Nada. Esses pensam que são quentes, mas não são. Tem uma boa obra, trabalha muito bem no templo, cuida muito bem de sei lá de quem. Eles pensam que são quentes, mas são mornos. E esses causam ânsia em papai. Esses o Senhor vomitará. Porque para quem está frio ainda tem jeito. Mas para quem está morno naquele dia, não haverá mais jeito. Aparta-te de mim, que eu não vos conheço. São esses que ouvirá isso. Mas por quê, irmã Dina? Ele faz tudo certinho. Ele lê a Bíblia. Ele tem orado. Ele tem dado o seu dízimo. Não é assim? Tem dado suas ofertas, tudo bonitinho. Mas por quê, irmã Dina, que ele vai ser vomitado? Porque ele acha que só o serviço é importante. Porque ele acha que só o trabalho dele é importante. Porque ele acha que fazer as suas orações lá na hora que ele determinou, para pedir ou para dizer obrigada, Deus, porque eu não sou como aqueles, eu sou. Está tudo certo. Porque ele acha que só dando seus dízimos e ofertas, está comprando Deus. Já viu lá que tinha gente oferecendo um lugar no céu para comprar um pedacinho de terra lá no céu. E o coitado comprava. Porque eu me lembro de muita gente que caiu nesse golpe, comprando lá o seu terreno lá no céu. Esses, eles pregam. Eles ajudam os outros. Irmãos, esses são muito mais difíceis de entender o seu erro. Por quê? Porque na sua mente ele está fazendo tudo que é certo. Já ouviu aquela frase? Eu estou fazendo a minha parte. Quem quer, vai. Quem não quer. Não existe parte, existe evangelho. E ele precisa ser pregado. Existe evangelho, ele precisa ser pregado. Seja com a sua vida, seja com a sua fala, seja com o seu trabalho. Mas ele precisa ser pregado. Essa é a sua parte. Pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor nos chamou para isso. Esses mornos são justiceiros. E eu falo por quê? Porque ele está ocupado demais, fazendo tudo que é certo, e o outro não faz. Então ele julga e diz assim: rapaz, isso aí não tem jeito não. Eu faço tudo, o cara não faz, ele tem o mesmo direito que eu, não tem não. Não tem de jeito nenhum. Esse, se Deus tivesse dado o poder de Deus para ele, ele já tinha mandado muita gente para o inferno. Muita gente para o inferno. Eles são justiceiros. Isaías diz que a nossa justiça é como
trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Aquilo que se enrolava lá nas feridas dos leprosos. É aquilo que a mulher também usava lá no século passado, no lugar do absorvente. Isso é trapo de imundícia. Deus é o nosso justiceiro. O Senhor falou isso para mim logo quando o pastor Marcelo chegou. Você não perde nada obedecendo. Outra, se ele precisar ser tratado, sou eu quem vou tratar. Não é você quem vai tratar, sou eu. Irmãos, nós vivemos uma geração em que ninguém obedece nem respeita mais seus líderes. Não honram mais seus líderes. Isso tudo porque são justiceiros. Por que está mandando fazer isso? Eu sei que isso daí não é nem... Eu não vou ver nada disso. São justiceiros. Nós não perdemos nada obedecendo. Se você acha que tem alguma coisa errada, bota o seu joelho no chão, meu irmão. Ora e diz, Senhor, eu acho que isso aqui está errado. Mas mostra para Ele. Acha que eu não faço isso? Faço. E eu já falei, pastor, que ele está debaixo do meu joelho. Mas para o Senhor falar para ele sempre qual é a melhor coisa que ele pode fazer, para quê? Para levar o rebanho do Senhor, que não é dele, não é do outro pastor, não é de ninguém, para o céu. Escuta, o pastor e quem quer que seja que o Senhor determinou para estar à frente de um trabalho conduzindo você, porque Ele quer o seu bem, o seu benefício, para ir para um lugar que Jesus já preparou. João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai tem o quê? Muitas moradas. É importante que eu vá, mas eu vou e eu volto para buscar vocês, porque onde eu estou eu quero que vocês estejam. Mas antes disso, Ele colocou pessoas nessa terra para te conduzir no caminho que Ele acha melhor. Se você acha que o seu líder não está de acordo com aquilo que você pensa, ora. Fala com o papai. Papai te revela em sonho, sei lá. Acha alguém para revelar para você que você está errado ou que você está certo, ou fala com o outro que você está orando. Mas, irmão, não seja justiceiro. Nossa justiça não vale de absolutamente nada. É trapo de imundície. É trapo de imundície. Existe dois tipos de pessoas mornas na igreja. Os que estão acostumados a fazer o trabalho e acham que está certo. E existe aquele outro que busca conhecer a teologia sistemática. E esse vai estudando, com pouco fica doido. Fica tão doido que ele acha que ele é o detentor do conhecimento. Irmãos, eu vejo vídeos por aí afora de pregações. O irmão está lá se acabando, o fogo está caindo. O povo atrás não esboça uma reação. Pessoas velhas, idosos. O que está acontecendo nesse mundo? Quanto mais velho na fé, mais fogo deveria ter ali. Mas já vi outros também que pula e diz glória a Deus. Isso é maravilhoso saber que mesmo ele conhecendo, ele ainda quer absorver mais. Porque aquele que tem muito conhecimento não quer nem aproveitar o que o outro tem para dizer. Fica observando para ver onde é que ele vai errar, que é para depois ele ser justiceiro. Senhor, onde nós estamos? Jesus está voltando. E sabe, a única coisa que eu sei, que eu vejo, é que eu quero estar na glória. E eu acredito que cada um de vocês que estão aqui também querem. Eu acredito que cada um de vocês que estão aqui essa noite, que viram lá em algum lugar escrito o tema dessa pregação de hoje, entendeu? Vou lá ver o que é que Deus tem para dizer para mim. Esses acostumados, ou esses que são cheios do conhecimento, esses já estão tão cheios de conhecimento que critica sem misericórdia e mata.
São pessoas que usam o púlpito não para chamar a atenção da igreja, para algo, para exortar. Ela usa o púlpito para matar, e eu já vi isso acontecer. Muitas pessoas se afastando da igreja. Por quê? Porque essas pessoas usam o púlpito para matar e não para exortar. A ovelha, quem cuida é o Senhor, porque o líder, antes dele ser pastor, presbítero, muita coisa, ele também é uma ovelha de Jesus. E o Senhor tem cuidado desses também. Irmãos, tem uma coisa que o Senhor faz na nossa vida que a gente ainda não percebeu. Eu já ouvi uma frase dizendo assim: Deus não desiste de você. Ele não desiste, não desiste mesmo. Não desiste mesmo. Só que isso não quer dizer que eu, no meu momento lá, da vaidade, de pecado, de tanta coisa, Deus está lá. Não. Deus não desiste de você, sabe por quê? Nem de mim. Porque Ele te ama. E Ele vai sempre usar um filho dele para buscar você e exortar você. É por isso que Ele nunca desiste de você. Deus falou no meu coração há 2 cultos atrás, tinha um irmão aqui, o Senhor falou para mim assim, fala para ele que ele tem orado, pedindo de mim coisas, para que eu faça por ele coisas, que ele não entende porque que ele tem vivido assim. Mas fala para ele, meu coração queima quando eu falo isso. O Senhor manda te dizer que Ele não tem mais nada para te dar. Se você entendeu que é você que tem orado, pedindo de Deus, faz alguma coisa pela minha vida, porque eu já não sei mais o que eu faço. Deus manda te dizer, Ele já te deu tudo que Ele tinha. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já te deu tudo. Tudo. O seu único filho. Ele não tem mais absolutamente nada para nos dar, a não ser a eternidade. Ele já nos deu através do Espírito Santo dele. Ele não tem mais nada para nos dar. Ele já deu tudo. Quem aqui tem filho? Daria seu único filho, se tivesse só um, para morrer por alguém? Ele já deu tudo. Ele já deu tudo. Em nome de Jesus. E sabe por quê, irmãos? Tem uma coisa que eu queria dizer para os irmãos aqui, depois de toda essa explanação de pessoas mornas. Eu quero dizer para vocês o seguinte: toma muito cuidado. Cuidado em negligenciar o Senhor cada dia da sua vida. Toma muito cuidado com o comodismo. Eu já estou bem assim, não preciso de mais nada. Comodismo. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado com a procrastinação. O que é isso? Depois eu leio, depois eu oro, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Sempre é Deus que a gente deixa depois. O que você tem para fazer, faça agora. Você não sabe o número da sua senha. Todos nós sairemos desta terra de uma forma ou de outra, mas todos nós sairemos. É hoje, agora, daqui a pouco, amanhã de manhã, amanhã meio-dia, você não sabe. Não deixa para depois. A Bíblia diz assim, que se o Espírito de Deus falar ao seu coração, não endureça o seu coração para a voz do Espírito. Eu sei que o Senhor está falando com muitas pessoas aqui essa noite. Eu sei. Mas eu trouxe algo maior ainda. Tome maior cuidado com o orgulho espiritual. Eu já tenho 10.000 anos de crente. Já sei muito bem como é que é isso. Orgulho espiritual. Já li a Bíblia já umas 1000 vezes. Eu sei muito bem o que está escrito. Orgulho espiritual. Eu conheço a história dos hebreus de cabo a rabo. Quero ver quem leu aquele livro todo. Pastor leu. Do Flávio Joséfo. De cabo a rabo. Orgulho espiritual.
esse nos deixa morno. Por quê? Porque o nosso coração fica fechado para aprender coisas novas. A Bíblia, ela se renova, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Você não é detentor e nem eu de todo conhecimento. Ainda que você conheça tudo, você ainda tem muito mais para aprender. Todos nós somos estudantes nesta terra, isso aqui é uma escola. Sempre o Senhor vai te dar uma prova, uma prova, uma prova. E se você não passar nela, você vai repetir de ano sempre. Eu sinto muito dizer isso. Se você não passou na prova, vai fazer de novo. E cada vez mais, vou dizer, fica mais difícil a prova. Cada vez mais fica mais difícil. Ainda que você conheça muita coisa, você tem muita coisa para aprender. Muita coisa para conhecer. Fariseus ainda existem hoje, viu? Mateus, capítulo 23, verso 24. Olha só. 23, 24. Volta só um pouquinho, Manuel, faz favor. 23, 23. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois dizimas a hortelã, o endro, o cominho, desprezam o mais importante da lei, juízo, misericórdia, fé. Devias fazer essas coisas e não omitir outras. O que o Senhor está falando? O que Jesus está falando para esses caras? Que se acham os detentores do saber. Está falando assim, você, até das hortaliças mais minúsculas, vocês dizimam. Então tudo, fazem tudo certinho. Mas não tem, volta lá só um pouquinho, não tem juízo, justiça, não tem misericórdia e também não tem fé. Dízimos e ofertas, coisas e tal, isso é quando nós devemos ter misericórdia, fé e justiça e também dizimar e ofertar, é o que Jesus está falando. Faça isso e não omitas aquilo. Fariseus ainda existem nos dias de hoje. Tudo isso, irmãos, tem raiz, que eu vou finalizar daqui a pouco já. Tudo isso tem raiz. Que raiz é essa? Está lá no nosso versículo anterior, o primeiro, Jeremias 3, 2, 13. Olha, porque cometeram duas maldades. Me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas ou cisternas rachadas, que não retém água. A raiz começa a sair. E eu me perguntando, Deus, o que tem a ver isso com frieza? Tem tudo a ver com frieza. Primeiro, Deus é o quê? Abre aí, Manuel, Hebreus, capítulo 12, verso 29. O que Deus é? Deus é fogo consumidor. A raiz é essa. Nos afastamos do fogo. Que fogo é esse? Deus. Irmãos, a Bíblia inteira ela vai falar toda a vida que Deus é fogo, Deus é fogo, Deus é fogo. Fala que a palavra é fogo. Ela é fogo, ela queima, ela é martelo que esmiuça o coração duro de pedra. Tudo a ver. Deus é esse fogo. Cisternas rachadas são tudo aquilo que eu vou atrás de me conduzir para ir atrás das minhas necessidades. Eu vou guardando. Não vinga, não fica. Água que não é o Senhor não fica. Cisternas rachadas são aquilo que eu crio na minha vida para reter e cumprir as minhas necessidades. Cisternas rachadas, então tem tudo a ver. Já percebeu que você trabalha, não rende? Quando nós abandonamos esse manancial, essa água ela não fica retida nas cisternas. Porque são cisternas que você criou. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, Ele te dará água. Água viva que corre para a vida eterna. E de dentro de você será um manancial de águas vivas. Senhor é um manancial de águas vivas. Deus é esse
fogo consumidor. Esse fogo desceu na terra muitas vezes. Para julgamento. Para julgar Sodoma e Gomorra. Lembra de todo o pecado? O fogo veio, desceu com enxofre, arrebentou tudo. Acabou, o fogo veio. Teve 2 camaradas também, que em reverência e em desobediência, Nadab e Abiú, o fogo veio e consumiu os 2. Fogo. Porque ofereceram fogo estranho que não era do Senhor e ele não conhecia. Para julgamento. Na rebelião de Corá, vocês devem, quem já leu a Bíblia lembra disso, 250 dos caras mais, os senhores lá que eram mais renomados de cada tribo, né? Os sacerdotes bonitos, achava que Moisés tinha dito que Arão ia ser sacerdote porque ele queria, não porque Deus tinha escolhido. Olha, o fogo desceu e consumiu 250 nessa rebelião. Por quê? Porque ele é justiça. O fogo também desceu para provar poder e autoridade. Elias estava no deserto com mais de 800 profetas de Baal. Eu digo mais, porque tinha de Aserá, também tinha muito. O fogo desceu e consumiu o holocausto de Elias. E Elias disse assim ainda, montou todo o altar, colocou o seu holocausto lá, ainda disse assim, cava, enche de água ao redor. Olha como Deus é maravilhoso. E ele orou e o Senhor mandou fogo. Consumiu não só o holocausto que o Elias tinha colocado, mas lambeu toda a água, a Bíblia diz. Deus é fogo consumidor. O fogo também desceu. E matou os soldados lá do rei, que tinha mandado buscar Elias. Olha, vai lá 50. Matou 50. Fogo desceu, matou 50. Vai lá mais 50. Fogo veio, matou mais 50. Mais 50. Fogo. Para provar que ele é Deus. Que só ele é o detentor de todo o poder. Esse fogo, irmãos, esse fogo também vem para aprovação. Quando Arão ofereceu sacrifício, quando estava construindo lá o tabernáculo do Senhor, o Senhor veio como fogo para provar para ele, eu aceito. Está aprovado. Está do jeitinho que eu queria. Fogo para aprovação. Também veio quando Salomão construiu o templo, ele ofereceu o sacrifício, o Senhor veio lá, aceito. O templo está do jeitinho que eu falei com Davi. Aceito. Aceitou também o sacrifício de Davi de arrependimento. Todos nós conhecemos Davi pelo pecado que ele cometeu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor perdoou o seu pecado. E o Senhor escreve lá, manda escrever lá na palavra dizendo assim, Davi nunca pecou. Nunca me desobedeceu. Vê só. E nós só olhamos para o pecado de Davi. Mas o Senhor aceitou o seu sacrifício de arrependimento. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Não sei se vocês lembram. Está escrito na palavra. Esse fogo vai descer para o juízo final. Ainda tem fogo vindo. Ainda tem fogo vindo. Aproveita, irmãos, que hoje o Senhor quer descer o fogo dele hoje para te aquecer e tirar a tua frieza. Porque um dia esse fogo descerá como justiça para limpar esta terra daquilo que não é dele e que ele não aprova. Esse fogo vai descer. Agora eu tenho uma coisa muito legal para contar para a igreja, já estou finalizando. É que esse fogo, Deus sempre quis estar perto do homem. Eu provo isso.
Gênesis capítulo 3, Deus ia visitar Adão no virado do dia, todos os dias. Por quê? Tinha crise? Estava com solidão? Não. Deus sempre quis estar perto de cada um de nós. Olha só o que Deus faz. Um dia ele aparece numa sarça ardente como fogo. Fala com Moisés. Manda Moisés tirar o povo dele do Egito. Mas não somente isso. Ele abre o mar. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que era como paredes. O povo andando no meio do mar seco. Ah, no escuro, irmã Dina? Não. Deus era a coluna de fogo que alumiava o caminho. Esse fogo, ele guiava, ele protegia dos inimigos também, mas também do frio, da frieza. Da frieza. Frieza. Esse fogo, irmãos, ainda existe, ainda existe. A Bíblia diz lá em Êxodo 13, 21, que era uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Uma coluna de nuvem de dia que cobria o povo para não morrer com o sol quente no deserto. E era uma coluna de fogo durante a noite. Para quê? Ah, para iluminar todo o acampamento? Não. Para proteger aquele povo do inimigo. Esse fogo ainda existe. Por quê, Dina? Por que, irmã Dina? Ah, porque Deus sempre quis estar perto do seu povo. Esse mesmo fogo cobriu, lembra que ele aceitou o tabernáculo? Ele cobriu o tabernáculo. E ela iluminava como se fosse um farol no meio do povo. Deus estava lá, ó, presente o tempo todo. A presença de Deus é constante, é constante, é constante. Hoje, esse fogo está em mim e em você. Sabe onde que aconteceu o enchimento desse fogo em você e em mim? Atos capítulo 2. Línguas como de fogo. Viam línguas como de fogo. E esse fogo encheu aqueles discípulos, de forma que eles falavam das suas maravilhas. Esse Espírito Santo que é fogo, Ele deu para mim e deu para você. Todos aqueles que creram, o Senhor deu o poder de ser feito filho dEle. Esse fogo está em mim, está em você. Se você crê no Senhor, o Espírito Santo veio morar com você. Esse fogo está em você. Nós somos aquele tabernáculo lá que estava no meio do povo de Israel. O fogo, outra coisa. A igreja, ela tem que ser o farol em que o mundo vai olhar para ver a glória de Deus. A igreja é esse lugar. Esse fogo, ele não só protegia, mas ele aquecia. Se você essa noite sentiu que o teu coração anda afastado do fogo e que por causa disso você está frio, não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, povo chato falando o tempo todo. Algo de errado não está certo e Deus quer consertar hoje. Hoje, Deus quer entrar no teu coração hoje, arrancar toda a frieza, porque Ele é fogo que consome, que aquece, tira toda a frieza. E quer fazer de você um manancial de água que vai para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Para que aquele que você tenha perto de você possa ver e sentir, rapaz, esse cara tem fogo. Não vou nem encostar nele que ele queima. Já teve dias de oração aqui que eu fui orar, toquei alguém, estava tão frio que chega a me dar sustância, um negócio estranho. Em nome de Jesus, irmão, Deus quer aquecer o teu coração, o meu coração, o nosso coração. Deus quer encher essa igreja de fogo puro, por quê?
Porque a igreja do Senhor é farol para as nações, é farol para o mundo perdido. Ela é farol para onde, quando olharem para ela, vão ver a glória de Deus. Não é eu, não é você, é a glória de Deus. Que hoje você entenda, Deus te quer pertinho dele, porque quer você frio, não, porque quer você aquecido com o fogo do Espírito Santo. Nesse momento, eu e a Elisângela vamos ministrar um louvor, e eu queria pedir para a igreja, em nome de Jesus, se Deus falou no teu coração, você fica de pé. Enquanto nós ministramos essa canção, coloca o teu pensamento lá naquela tocha. Imagina o fogo, aquele fogo que desceu lá no deserto. Ele quer hoje incendiar a tua vida. E eu creio que os olhos espirituais vão se abrir. E nós também veremos línguas como de fogo. Se há muito tempo você não fala em línguas, foi batizado, peça hoje para falar. Se há muito tempo, se você quer ser batizado, peça hoje, porque o fogo está aqui e ele vai aquecer os corações de forma que você vai ser batizado essa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Santo Deus, Deus de misericórdia. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Oh, Santo Deus, enche esse lugar com o teu fogo santo. Senhor é poderoso. Aleluia. Aleluia. Uma nuvem de glória, uma coluna de fogo. Eu posso ver neste lugar a face de Deus. Aleluia. Oh, glória. Línguas como de fogo, é o som que vem do céu. Posso ouvir o derramar do Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Vai derramando, Senhor. Quando o vento sopra hoje e aqui, a glória vai descer e toma todo este lugar. É o grande avivamento que se cumpre hoje aqui. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando ele fala, o céu e a terra tem que obedecer. Se prepare, meu irmão, este lugar vai tremer. Vem sobre mim. Jesus, ó Deus, derrama o teu fogo neste lugar. Senhor, vai quebrando, vai enchendo, Senhor.
Deus querido, Deus amado. O Senhor tem visto o clamor da tua igreja. O Senhor tem sentido, Senhor, o coração frio que às vezes nós temos. Mas o Senhor quer aquecer os nossos corações. Oh, Santo Deus, renova em nós um novo espírito, Senhor. Porque a nossa alma anseia por Ti, Deus, essa noite e para todos sempre. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. 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 Irmãos, Glória a Deus. se você entendeu Aleluia. que esse Deus que é fogo consumidor deu o seu único filho para que tu queimasse de amor por ele, esse é o tema da minha mensagem essa noite. Deus te chama para ter um coração que queima outra vez por Ele. Eu faço um convite para você essa noite. Se você entendeu e quer fazer parte dessa nação que é fogo puro, que é a igreja do Senhor, dê um passo à frente ou levante a sua mão se você tem vergonha de vir à frente. Se você quer se reconciliar com o Senhor, também essa noite é a oportunidade. Eu falei aqui da ficha que chega. A ficha chega para todos. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Alguém mais, algum corajoso para vir à frente? Essa é a sua oportunidade. Vamos orar pelo irmão. Senhor, teu filho se encontra aqui à frente. Teu filho entendeu, ó Pai, a mensagem que o Senhor mandou. Talvez essa mensagem foi só para ele. Mas nós te agradecemos, ó Deus, por ele tomar a decisão de voltar para onde ele nunca deveria ter saído. Que não é esse lugar na admissão, mas é o lugar dele na igreja. Senhor, eu sei que o Senhor tem contemplado a vida dele todos os dias. Senhor, tudo aquilo que ele tem vivido no dia a dia, o conflito que ele tem passado, o Senhor tem visto e tem contemplado. E não para ficar sorrindo, mas para dizer para ele essa noite: filho, eu amo você. E eu quero você no centro da minha vontade. Um dia eu te enchi com fogo e o meu Espírito Santo esteve presente na sua vida. É nesse lugar que eu quero que você esteja, filho. É nesse lugar que eu quero que você esteja, filho. O meu filho, ele tem que viver no reino. E é no reino que eu te quero, meu filho. Eu quero te usar na minha obra, meu filho. O tempo está acabando, não há mais tempo. Em nome de Jesus, eu peço que cada minuto da vida dos irmãos possa estar orando uns pelos outros. Aceita-o de volta, Jesus, eu te peço. Senhor, e não leva em consideração os seus erros, porque o Senhor já perdoou pelos seus pecados. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém mais que queira tomar a decisão e sair da zona de frieza? Eu confesso, eu fico maravilhado com o que como Deus usa a missionária Dina. Deus traz coisas surpreendentes. Eu fico feliz e agradecido a Deus pelo que Deus está fazendo na vida da missionária. E se você ouviu essa mensagem hoje, tem gente assim, viu, aqui, que está com medo, com vergonha. Mas nós vamos orar para que essa frieza, esse gigante da frieza. Veja que Davi, ele não teve medo de enfrentar o gigante. Então, seja como ele. Não precisa de... É só dizer, eu não quero a frieza.
Eu quero a tocha